Olá, eu sou a Ana D'Arezzo, sou engenheira química especializada em cosmetologia e neste vídeo vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a escova progressiva com formol. Mas antes de começar este vídeo, eu quero te convidar para entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde eu posto dicas de produção de cosméticos todos os dias. Eu vou deixar o link abaixo na descrição deste vídeo, ok? Foi muito falado e é do nosso conhecimento que o formol é uma substância muito perigosa e o seu uso é proibido em produtos cosméticos alisantes, sendo considerado crime hediondo, de acordo com o artigo 273 do Código Penal Brasileiro, utilizá-lo como ativo de sistema de alisamento capilar. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o formol somente é permitido ser usado em produtos cosméticos como conservante, em concentrações muito baixas e sendo incorporado no produto durante a fabricação. O formol também pode ser usado como endurecedor de unhas na concentração de até 5%. Qualquer outro uso é proibido e acarreta sérios riscos à saúde. E para tentar coibir o uso indevido de formol em produtos alisantes, a Anvisa proibiu a exposição, venda e entrega de formaldeído 37% em drogarias, farmácias, supermercados, armazéns, entre outros estabelecimentos comerciais. Mas mesmo assim, o mercado ainda tem muitos produtos alisantes com formol, porque além de ser mais barato, é um processo rápido e que deixa os fios com um brilho intenso. Muitas indústrias produtoras e até mesmo importadoras produzem, adulteram ou falsificam os produtos alisantes com esse ativo ilegal, muitas vezes levando o profissional cabeleireiro e o consumidor final a acreditar que estão usando o produto sem essa substância. Mas também tem muitos profissionais e consumidores que, mesmo sabendo de todos os riscos, preferem utilizar progressivas com formol, porque acreditam que alisa mais os fios, deixa os cabelos mais bonitos e brilhantes. Porém, essa é apenas uma doce ilusão, que pode ter consequências muito amargas, principalmente para o profissional que aplica e o consumidor final que usa. Por isso que nós precisamos entender como funciona a escova progressiva com formol para não cair no conto da carochinha. Quem aprende não depende. Então bora lá! Primeiro, vamos começar entendendo o que é o formol. O formaldeído é o nome comum do composto orgânico metanal, pertencente aí à função orgânica aldeído. É o mais simples dos aldeídos, com um único átomo de carbono que realiza uma dupla ligação com o oxigênio. O formaldeído se apresenta como gás em temperatura ambiente e é um composto instável, decompondo-se com facilidade em metanol e dióxido de carbono. Em razão dessa instabilidade química, o formaldeído é comercializado industrialmente sob a forma de solução aquosa, também chamada de formol, formalina, metanol, aldeído fórmico, oxometano, oximetileno, entre outros. Essa solução aquosa de formaldeído é obtida industrialmente através da oxidação do metanol na presença de ar e catalisadores de óxidos metálicos ou de prata, em meio ácido. Em temperatura ambiente, o formol facilmente volatiliza em um gás incolor, irritante, inflamável, corrosivo e com um odor pungente característico. Ele é solúvel em água e altamente reativo, sendo capaz de reagir quimicamente com as mais diversas substâncias. Por ser bastante volátil em temperatura ambiente, o formol apresenta elevada toxicidade, inclusive seus vapores, em razão da facilidade de intoxicação pelas vias aéreas, possuindo poder carcinogênico comprovado, ou seja, o formol é capaz de provocar algum tipo de câncer. Mas como surgiu essa escova progressiva com formol? Bem, no final da década de 90, surgiu no mercado de transformação capilar aí a escova definitiva ou escova japonesa, que era a base de diglifolato de amônio, que prometia alisar os fios. Mas era um procedimento caro e muito demorado. Demorava aí de 8 a 10 horas e deixava os cabelos com um aspecto meio artificial. Foi então que no início dos anos 2000 surgiu a escova progressiva de formol, que é uma invenção brasileira desenvolvida por um cabeleireiro do Rio de Janeiro, que usou a escova japonesa como inspiração e fez algumas modificações. Diferente da escova japonesa, que tem um pH alcalino, o formaldeído, o formol, apesar de não ser um ácido, ele tem o pH ácido devido à sua produção em forma líquida ser em meio ácido, pertencendo, portanto, ao grupo dos alisantes ácidos, sendo a primeira substância utilizada com essa finalidade.
A utilização do formol elevou aí a popularidade do procedimento a outro patamar, em razão aí dos resultados obtidos, alisamento satisfatório na primeira aplicação e com fios brilhantes. Mas para que ele pudesse alisar minimamente os cabelos, ele precisava ser utilizado em concentrações muito acima da recomendada pela Anvisa de 0,2%. Ou seja, o formol a 0,2% funcionava como conservante, mas nunca funcionou como alisante. Então não existe escova progressiva com 0,2% de formol. Se o produto alisa, reduz volume, tem efeito antifrizz, já caracteriza que esse formol não está presente a 0,2%, porque se tivesse a 0,2%, não alisaria. Até mesmo alguns trabalhos científicos já publicaram que para que uma escova progressiva com formol possa efetivamente dar o efeito liso ao fio, é necessário que ele esteja presente em uma concentração extremamente alta, entre 20% a 30%, o que o torna potencialmente perigoso à saúde humana. Mas no início dos anos 2000, a informação sobre a periculosidade do formol ainda não era amplamente divulgada. E apesar do formol ser limitado pela Anvisa em 2001 apenas como conservante e endurecedor de unhas, em baixas concentrações, ele passou também a ser usado e comercializado nas formulações de produtos para alisamento e redução de volume dos fios de cabelo. E a partir daí surgiram várias denúncias e evidências da periculosidade do formol para o cabelo e a saúde. Em 2004, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, um órgão da Organização Mundial da Saúde, classificou o formol como uma substância carcinogênica para o ser humano. E em 2009, a Anvisa proibiu a comercialização do formol em estabelecimentos comerciais e o uso do mesmo em produtos alisantes para poder proteger a saúde de profissionais cabeleireiros e dos consumidores. Porém, apesar do uso de formol como alisante ser proibido, 35% dos fiscais de vigilância sanitária de estados e municípios aí do Brasil que participaram de uma pesquisa da Anvisa sobre esse tema, foi divulgada aí no início dos anos 2020, relataram ter constatado o uso irregular de formol em alisantes. Infelizmente, né? Não só ainda existem profissionais que adicionam formol em um produto acabado que ele comprou ali em uma perfumaria, como ainda existem indústrias que adicionam formol em seus produtos alisantes e muitas vezes vendem o produto como se fosse uma máscara de tratamento com efeito liso ou uma escova sem formol. E eu sei muito bem que isso acontece porque eu trabalhei em uma empresa que fazia isso. Então ela esperava que eu saísse da empresa, que eu era responsável química, né, a responsável técnica da empresa. Então ela esperava que eu saía da empresa, mandava o pessoal do chão de fábrica produzir escova progressiva com formol e quando eu retornava no dia seguinte, me falavam que tinha um lote pronto de escova progressiva que eu precisava registrar na Anvisa, só que dentro da sua composição não tinha formol. Então, quando eu descobri, eu pedi para sair daquela empresa porque, né, era uma coisa que era errada, muito errado, que faz mal para as outras pessoas e eu não ia compactuar com aquilo, né? Mas ainda também existem outros profissionais que estão sendo enganados, acreditando que estão comprando um tratamento de cabelo com efeito liso, efeito antifrizz, mas na verdade é uma escova progressiva com formol ou uma substância similar. E como o formol alisa os cabelos? Bem, o formol, juntamente com outros ingredientes chamados aí de polimerizadores secundários, forma uma plastificação ou vitrificação instantânea através de um processo de desidratação térmica. O que isso quer dizer? Bem, que o formol sozinho até consegue alisar os cabelos, porque ele é uma molécula bem pequena, então ela consegue chegar ao córtex capilar e modificar sua estrutura. Porém, ficou constatado em testes de laboratório que o formaldeído como ativo alisante integrado a uma fórmula cosmética e padrão, ele tem um potencial de dano de até 70% da fibra capilar na terceira aplicação. Ou seja, na terceira ou na quarta aplicação daquela progressiva, o cabelo iria se partir, cair, dissolver, e é o que aconteceu no início dos anos 2000. Então, para o formol não chegar até o córtex capilar e comprometê-lo, foi feita uma conexão do ativo formol com outros ingredientes considerados ativos secundários, como blends de aminoácidos e alguma proteína hidrolisada como a queratina, que são substâncias que o profissional cabeleireiro e o consumidor final acham que são boas porque esses compostos em outros produtos são realmente bons, mas que vão fazer uma rápida ligação com o formol, principalmente no processo de aquecimento com o produto ainda nos fios, formando uma substância de alta massa molecular que cria uma capa impermeabilizante na parte externa do cabelo, ou seja, na cutícula.
Dessa forma, o formaldeído rompe as ligações entre os átomos de enxofre das ligações de disulfeto presentes na cutícula do cabelo e se liga às proteínas que compõem a camada externa do fio e aos aminoácidos hidrolisados da solução de queratina, que à medida que é removida a umidade em excesso dos fios através do uso de equipamentos de emissão térmica como secador e chapinha, forma um filme ou uma película espessa de alta massa molecular ao longo dos fios, impermeabilizando e mantendo rígido e liso. Então, quando aplicamos a escova progressiva nos fios e em seguida utilizamos secador e chapinha, estamos retirando, através dessa alta temperatura, a água existente ali no cabelo. E o produto que estava amolecido nos fios começa a se enrijecer e a formar uma camada na cutícula dos fios, promovendo a aparência de liso e brilhante. Está gostando do vídeo? Se estiver gostando, não deixe de entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde posto dicas de produção de cosméticos todos os dias. O link está abaixo na descrição deste vídeo, ok? Então vamos continuar. E quais são os riscos do formol para os cabelos? Perceba que a mudança estrutural provocada pela escova progressiva com formol, ela não ocorre no córtex, ou seja, na parte interna do fio, mas sim na camada mais externa, que é a cutícula, formando uma película que age como uma barreira de proteção, impedindo a entrada de qualquer agente externo. Então os cabelos permanecem bonitos e brilhantes por fora, mas devido a essa barreira de proteção, não recebe por alguns meses oxigênio, nutrientes, hidratantes, umectantes e vitaminas, que são essenciais para a saúde dos fios. O formol também deixa os fios rígidos e, consequentemente, suscetível à fratura, à quebra, diante dos traumas mais normais do dia a dia, como pentear ou prender os cabelos. Além da quebra e ressecamento dos fios, a oleosidade do couro cabeludo aumenta, porque essa barreira de proteção não permite que o óleo natural dos cabelos escorra pelos fios. E a ausência desses componentes oleosos torna os cabelos endurecidos, sem maleabilidade e sem brilho. Com o tempo e uso repetitivo, o formol pode causar graves danos à fibra capilar, além da perda da massa capilar também, causando aí o afinamento dos fios e, em alguns casos, a queda completa e a perda dos cabelos. Além disso, o formol ainda pode causar irritação, coceira, vermelhidão, inchaço, hipersensibilidade e lesões graves ao couro cabeludo, comprometendo o crescimento natural do cabelo. Então, quando a progressiva sai do cabelo e ele perde ali aquele efeito liso, é revelado como realmente a progressiva deixou o cabelo, uma haste extremamente danificada, machucada e estruturalmente degradada. Para muitas dessas escalas de danos não há recuperação. Não existe tecnologia, recurso ou possibilidade de se recuperar um cabelo que passou por um sistema de alisamento via formaldeído. E o formol não é prejudicial apenas para a saúde do cabelo, não. Por ser uma substância volátil, quando aliado ao secador e à chapinha, o formol evapora e fica pelo ar. Isso faz com que ele seja inalado por quem estiver no ambiente. Então, a substância pode provocar irritação ocular, cutânea e respiratória. Além de que contínuas exposições e inalações ao agente químico podem causar uma série de reações alérgicas, como irritação extrema nos olhos e também ao sistema respiratório, como tosse, dor de cabeça, ardência e coceira no nariz e garganta. Problemas mais graves no sistema respiratório também podem surgir, como dificuldades para respirar, bronquite, pneumonia ou laringite. Os sintomas mais frequentes no caso de inalação são fortes dores de cabeça, tosse, falta de ar, vertigem, dificuldade para respirar e edema pulmonar. A Anvisa afirma que a exposição a grandes concentrações de formol pode ser fatais. Há também o risco de câncer. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer considera o formol como um fator de risco que contribui para o surgimento de câncer, principalmente nas vias aéreas superiores, como nariz, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Também pode causar leucemia e malformação no feto. Isso porque quando ele entra em contato com células saudáveis, esse agente químico desencadeia mutações que podem ser extremamente perigosas. O uso de máscara durante o procedimento vai diminuir os riscos? Não, infelizmente não. Mas muitas pessoas me falam que usam máscara durante o procedimento, que não tem problema, e vão continuar usando o produto com formol. Eu entendo que isso é uma escolha, mas a máscara não isenta o profissional do risco. A exposição ao formol pode causar efeitos tóxicos agudos no momento da sua aplicação
aplicação ou nas horas que se seguem, porque o formol continua presente no ambiente. Dessa forma, ao retirar a máscara após a realização do procedimento, ainda vai existir o risco de contaminação, não só para o profissional, como para todos que estão naquele ambiente, porque o formol permanece ali no ambiente por horas e horas. Existem outras substâncias que também são utilizadas de forma irregular para alisar o cabelo? Sim. O glutaraldeído ou glutaral, devido à semelhança química com formol, também tem sido utilizado de forma irregular como alisante de cabelo. E os riscos para a saúde associados ao uso do glutaral de forma irregular são os mesmos do formol. O glutaraldeído é de 6 a 8 vezes mais forte do que o formaldeído para produzir ligações cruzadas na proteína do DNA e cerca de 10 vezes mais intenso do que o formaldeído na produção de danos teciduais no interior do nariz após a inalação. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classifica o glutaral como provável carcinogênico humano. Já a Organização de Enfermeiros da Nova Zelândia considera o glutaraldeído neurotóxico, levando à perda de memória e à dificuldade de concentração, além de cansaço e fadiga. Portanto, é proibido o uso do glutaral como alisante capilar, podendo ser utilizado apenas como conservante a 0,1% em produtos cosméticos. E também estão sendo usadas substâncias que não são formol, mas que quando aquecidas pelo uso do secador e chapinha, têm o formaldeído como um de seus produtos finais, e em concentrações perigosas para a saúde, como o IDM-DM e dantoína, o quaternium 15 e o metileno glicol. Então você compra o produto achando que não vai fazer mal à saúde, que é sem formol, formol free, zero formol, livre de formol, mas na verdade, apesar do produto não ter formol descrito ali na sua composição, ele possui substâncias que, quando aquecidas, com o secador e a chapinha, liberam uma alta concentração de formol que é prejudicial à saúde, como por exemplo o DMDM da toína, que é um conservante. Mas na escova progressiva, ele é adicionado em concentrações muito maiores do que a permitida e quando aquecido, ele vai liberar formol em uma concentração considerada perigosa para a saúde. Ou adiciona aí o glutaral ou o próprio formol e não informa qual é o ativo alisante do produto. E esses produtos ilegais têm inibidores de odor, de fumaça, possuem compostos que fazem o consumidor acreditar que são benéficos e que alisam o cabelo, como por exemplo o ácido lático, o ácido tânico, aminoácidos, proteínas, mas que estão ali só para mascarar ou ajudar o formol, o glutaral ou outra substância similar a alisar o fio. Outra prática que vem sendo aplicada no mercado é fazer uma escova progressiva híbrida. A escova progressiva híbrida é uma progressiva que tem, por exemplo, o ácido glicoxílico e também tem formaldeído ou glutaraldeído. Dessa forma, a progressiva híbrida é uma progressiva que tem uma atividade interna, através aí da ação do ácido glicoxílico, mas que também cria uma polimerização brilhante, lisa, pesada e enganosa pela ação do formaldeído ou glutaral. E são vendidos como se fosse somente a base de ácido glicoxílico, por exemplo. Mas como também tem formol ou glutaral, acabam danificando muito os fios e prejudicando a saúde de quem utiliza. Toda progressiva tem essas substâncias ilegais e prejudiciais à saúde? Não, mas nós precisamos ter muito cuidado e saber o que estamos usando nos nossos cabelos, porque pode ser muito ruim não só para o cabelo, mas também para a nossa saúde. Quem já se submeteu à escova progressiva com formol, o que pode fazer? Como deve proceder mediante os efeitos da intoxicação? Bem, quem já se submeteu a um tratamento capilar com o uso de formol deve interromper imediatamente o uso da substância e procurar um médico, para ter uma avaliação mais detalhada e mais acurada sobre os efeitos no formol do seu organismo. Então fique atento ao utilizar algum produto. Se você sentir um cheiro estranho, se sentir uma sensação esquisita na respiração, no palato ali, que é o céu da boca, se der irritação nos olhos, se der vermelhidão na área da face, formigamento na extremidade dos olhos, palpitação, náuseas, tontura, vista embaçada ou qualquer um desses sintomas ou outro que você desconfie, abandone o uso do produto imediatamente e procure um médico. E se quiser continuar alisando os cabelos, uma alternativa é substituir o formol por produtos que contêm outras substâncias com capacidade alisante e que não são proibidas nem fazem mal à saúde, como o ácido tioglicólico, entre outros. Ou você também pode fazer seu próprio produto para uso próprio.
Lembrando que quanto maior a concentração e a frequência da aplicação indevida do formol, maior o risco, tanto para os profissionais que aplicam o produto como para os usuários. Principalmente aí para o profissional que aplica o produto, porque normalmente ele faz vários procedimentos desses durante o dia, durante a semana, o mês e constantemente está inalando os vapores de formol por horas, mesmo usando máscara durante o procedimento. Como vimos, o formol continua no ar por várias horas após o procedimento, então o risco para a saúde é muito maior. Então é isso. Agora você sabe mais sobre como age a escova progressiva com formol e os males que ela causa. Espero que tenha gostado e evite o uso do formol. Se cuide! E não deixe de curtir e de se inscrever no canal. E não esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp de dicas de produção de cosméticos. O link está na descrição deste vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.